Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma aula preparatória para o Enem, onde estaremos estudando História e abordando o Segundo Reinado numa primeira parte, onde estaremos falando de política interna. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. O Reinado começa em 1840 com um golpe de Estado, o golpe da maioridade, que antecipa, sem alteração da Constituição, a maioridade de Dom Pedro II, que aos 14 anos chega ao trono. Agora, vamos lembrar que ele chegou ao trono através de um projeto político de um partido, o partido, na época chamado de progressista, agora no Segundo Reinado, de Partido Liberal. Os liberais, quando chegam ao poder, tendo Dom Pedro II ao trono, com 14 anos de idade, eles imaginaram que conseguiriam limitar o poder do imperador. Eles tinham um projeto para isso, instituir um parlamentarismo no Brasil, fazendo com que o rei reinasse, mas não governasse. O rei acabou tomando a devida precaução em relação a isso e acabou destituindo o governo liberal e convocou novas eleições para formar um parlamento de maioria conservadora. Mas para isso as eleições acabaram sendo marcadas por muitas fraudes eleitorais e também pelo uso da violência. São as chamadas eleições do cacete. E essas eleições do cacete, que levam os conservadores à maioria do Congresso e que depois resultam no ministério conservador, presidente de província conservadores, vão acabar provocando a reação, principalmente das elites liberais de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo o movimento é mais forte em Sorocaba, em Minas Gerais, Barbacena. Mas são movimentos de caráter especificamente político, que não vão alcançar grande adesão popular. Muito bem, serão facilmente reprimidos pelas tropas imperiais. Agora, depois disso, nós temos ainda um momento bastante agitado no início do Segundo Reinado. Nós vamos ter ainda um momento em que Dom Pedro II se esforça em pacificar revoltas que começaram na regência e ainda se estenderam até o Segundo Reinado. Ainda em 1840, vai ser pacificada a cabanagem no Pará, que vai resultar em 30 mil mortos. Em 1841 acontece a pacificação da Balaiada do Maranhão. E nós temos ainda, até 1845, ocorrendo no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, que vai ser pacificada através de um acordo de paz. Dom Pedro II viajou ao Rio Grande do Sul para assinar o chamado Tratado de Poncho Verde. Pacificada esse momento conturbado da história do Brasil, né, que começou lá na regência com uma série de revoltas, que se estendeu até o Segundo Reinado, o Dom Pedro II vai tentar dar uma resposta com o objetivo de tentar evitar novas revoltas com tendências liberais. E ele acabou instituindo no Brasil um parlamentarismo. Mas era um parlamentarismo fake, era de mentira. Foi conhecido como parlamentarismo às avessas. Foi instituído em 1847. E por que era chamado de parlamentarismo às avessas pelos seus principais críticos? Porque não funcionava como o parlamentarismo britânico. Lá no Reino Unido, o que acontecia e o que acontece até hoje? O povo, naquela época era o voto censitário, então uma parte do povo elegia o parlamento e o parlamento escolhia o primeiro-ministro. E esse, por sua vez, escolhia, né, o ministério. Aqui no Brasil é diferente. No Brasil, através do voto censitário, se elegia o parlamento, mas não era o parlamento que escolhia o primeiro-ministro. A peça principal do poder executivo era o próprio imperador que nomeava. E o imperador, através do seu poder moderador, também podia anular decisões do próprio poder legislativo. Ele poderia, por exemplo, destituir o parlamento e convocar eleições a hora que bem entendesse. Então não havia no Brasil a supremacia do parlamento, e sim a supremacia do imperador. Agora, para compor um novo governo, logo após a criação do parlamentarismo às avessas, em 1847, nós vamos ter novas eleições para a composição de um novo parlamento. Dessa vez, os liberais, mais uma vez, saem do poder para dar lugar aos conservadores. Mas os liberais não vão aceitar isso e vão acabar reagindo, principalmente em Pernambuco. É a chamada Revolução Praieira, que vai se estender até o ano de 1850. Nós temos aqui os liberais, que tem ali, né, uma representação muito mais urbana, ligada a profissionais liberais, do centro de Recife. E vão acabar resistindo à ascensão dos conservadores lá na província. A ascensão conservadora representa a ascensão de qual grupo social? De uma elite agrária,
senhores de engenho, né, produtores de açúcar, onde a principal família representante era a família Cavalcante. Os caras dominavam as terras de Pernambuco. Dizia-se que em Pernambuco quem não era cavalcante era cavalgado, era isso, era explorado como um burro de carga. Então, os liberais vão aproveitar e vão se revoltar usando argumentos que estavam em moda na época. Vamos lembrar que em 1848 ficou conhecido também como o ano da Primavera dos Povos. Acontecem revoluções na Europa, em vários países. Temos na França, na Itália, na Alemanha, na Bélgica, em vários outros lugares. E essas revoltas elas acabam misturando algumas pautas liberais, nacionalistas e até pautas socialistas. 1848, vamos lembrar, é o ano da publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels. E isso vai ter repercussão, né, na Europa, na Inglaterra, com o movimento cartista, por exemplo. E essa miscelânea de ideias acaba chegando ao Brasil, influenciando a cabeça desses liberais que estão ali se revoltando contra os conservadores, mas querem fazer com que a sua revolta seja uma espécie de eco da Primavera dos Povos. E nós vamos ter um documento bastante curioso, assinado em 1º de janeiro de 1849. É o chamado Manifesto ao Mundo dos Liberais Pernambucanos, onde eles defendem o quê? A liberdade de imprensa, defendem também o regime liberal, defendem o voto universal, que é uma medida de caráter bastante popular, chegam a falar em fim da escravidão. Agora, o mais curioso, eles adotam, além dessas medidas de caráter liberal e até mesmo nacionalista, adotam medidas de caráter socialista. Os caras falam em socialização dos meios de produção, algo da pauta claramente marxista. Mas socializar meios de produção no ambiente economicamente agrário é justamente propor o quê? Reforma agrária. Sim, atacar o poder dos latifundiários da família Cavalcante, do Partido Conservador. Esse movimento ele vai ser fortemente reprimido e ele acaba sendo pacificado em 1850. Mas depois disso, o Dom Pedro II ele vem com uma nova estratégia. É a chamada política de conciliação, que começa a ser costurada em 1852 e se consolida em 1853, quando ele vai criar o chamado Gabinete da Conciliação. O que é isso? É uma política de coalizão, ou seja, nós vamos ter governos onde, embora tenha uma maioria de um partido, tem minoria de outro. Então não é um governo integralmente formado por um partido só. E além de ser um governo de coalizão, tem também uma política de alternância, ou seja, ora, nós temos uma maioria liberal com minoria conservadora, depois inverse, maioria conservadora com minoria liberal. E por 15 anos, mais ou menos, o Brasil consegue desfrutar de uma certa estabilidade política interna, que é quando funciona, né, sem grandes distúrbios, essa política da conciliação, pelo menos até o ano de 1868. Aí lá em 1870 nós temos um agravamento dessa situação de tensão interna e o Brasil vai experimentar um contexto de grave crise política. Mas aí são cenas para um próximo capítulo, para uma próxima aula. É isso, pessoal. Sobre política interna no segundo reinado é o que temos de mais importante. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte: quando ele cria essa política de conciliação, os dois principais partidos, os liberais e os conservadores, eles vão se esforçar muito para ficarem no poder. E ficar no poder significa o quê? Puxar o saco do imperador. E aí, por esse motivo, esses dois partidos com nomes tão antagônicos não terão grandes diferenças ideológicas entre si. Serão chamados de farinha do mesmo saco.